Olá, seja bem-vindo, bem-vinda à Letra da Bruxa. Eu sou Areta, sensitiva e taróloga. As energias se reconhecem e é por isso que você está aqui. Hoje eu vou fazer uma explicação rapidinha sobre meditação. Como que você faz para você meditar? Muitas pessoas me perguntam, porque nos vídeos eu cito isso. Olha, é importante para você meditar, é importante meditar. E muita gente fala nos comentários assim, Areta, eu não faço ideia de como se medita, eu não sei como meditar, como tornar isso possível. Olha só, quando eu também passei por isso, hoje eu sou instrutora de meditação, mas eu também já passei por isso, porque para mim, assim, as coisas que eu lia sobre meditar, e não foi o meu curso de instrutora de meditação que me levou a aprender a meditar. Interessante, foi a minha prática. Foi eu praticando. Como eu faço? Eu vou te falar o que funcionou para mim e você vai co-criar. O que significa isso? Você vai adaptar a tua realidade. Por quê? Porque nós somos seres únicos. Você tem um corpo que funciona de uma maneira única. Único e funciona para você. Então, às vezes assim, ó, tem coisas que parecem legais, por exemplo, meditação guiada, sei lá, de Saint Germain de não sei o quê, mas para você às vezes não funciona. Porque cada pessoa tem que descobrir o que dá certo para si mesmo. Eu descobri o que dá certo para mim e vou falar para você. Fica nesse vídeo até o final, dá o teu like, te inscreve no meu canal se você ainda não é inscrito, apoia esse nosso trabalho. Então vamos ver como é que funciona. Seguinte, você vai fazer o seguinte, vou te contar o que deu certo para mim. Eu tenho uma mente muito acelerada, eu tinha muita ansiedade, muitos pensamentos, então, e isso é bom para mim. Por quê? Porque eu penso várias coisas, eu sou uma pessoa muito criativa, então, assim, isso funciona no meu trabalho muito. Só que chega uma hora em que você precisa acalmar a tua mente, você precisa ter um pouquinho de paz. Eu fiz isso no momento em que realmente eu precisava de paz, porque eu estava tendo seguidas crises de pânico. E uma coisa que eu ficava assim com receio, que talvez seja o teu receio hoje, se eu meditar e eu enxergar alguma coisa que eu não quero, e realmente, quando você medita, você pode, com o tempo, com a prática, você acessar informações diferentes e que é maravilhoso. Por quê? Porque tudo vai de acordo com as suas crenças, com a tua vibração. E aí você precisa fazer um trabalho de você desconstruir crenças sobre medo. Eu precisava, eu ficava muito nervosa, eu tinha muito medo, porque muito tempo eu fui cristã, muito tempo eu frequentei igrejas evangélicas, e aí tinha aquela coisa de medos de encontrar de repente alguma coisa ruim, demônio, diabo, tudo isso. E não tem nada a ver, por quê? Porque tudo é de acordo com a tua vibração. Quando você está com a tua vibração, vamos falar de vibração primeiro. Vou falar de várias coisas aqui. Se você gostar, você vai ficando, tá? Assim, ó, a nossa vibração, a gente vibra que nem uma rádio, a gente tem uma frequência vibracional. Isso é a nossa vibração. Algumas pessoas falam, vê a cor da aura, né? A aura tá assim, significa isso, aquilo. Na prática, o que funciona? É você se sentir bem. Vibração elevada, você se sente bem. Esse deveria ser o teu estado natural. Eu me sinto bem, eu me sinto legal, eu tô me sentindo bem. E esse deveria ser o maior objetivo de vida de todos nós. Se sentir feliz, se sentir à vontade, se sentir tranquilo, se sentir bem na própria pele, literalmente, tá? Então tá, você tá ali e aí você tem que fazer sempre a meditação, ela precisa funcionar para você. Você tem que descobrir o que faz bem, o que funciona para ti. Eu, na época, era aquela época de isolamento social e tal, e eu tinha comprado uma esteira. Uma esteira funciona muito bem e eu vou explicar o porquê. Porque uma mente muito acelerada, sempre assim, ó, se a tua mente está muito acelerada, significa que o teu corpo está muito parado. Então, assim, corpo muito tempo parado, muito tempo ocioso, muito tempo sentado, significa mente acelerada. Então, a gente tem que fazer o processo inverso. Você tem que acelerar o teu corpo, você tem que movimentar o teu corpo para que a tua mente relaxe. Um corpo, quando ele se cansa, quando a gente faz, por exemplo, uma atividade física, quando a gente corre, quando a gente caminha, aquela caminhada mais aceleradinha que a gente fica
suado, às vezes, né, o corpo coça, alguma coisa assim, ou a gente pula corda, ou a gente tem uma bike, a gente anda de bicicleta, ou em casa, uma bicicleta ergométrica, até quando a gente faz uma limpeza, uma faxina em casa e a gente fica suado, vai lá na garagem, mexe um monte de coisa, ajeita e levanta a caixa, já notou? Você fica meio que num estado, eu diria assim, você fica meio morto, você mata o corpo no cansaço. Funciona muito bem você tentar fazer meditação, você fazer uma prática meditativa depois disso. Então, eu descobri que isso funcionava muito para mim. E aí, o que eu fazia? Eu ia lá para a esteira, em cima da esteira, descalça mesmo. Isso funciona assim, ó, porque descalça tem vários motivos para correr numa esteira descalça. É melhor para as articulações, os quenianos, né, essas pessoas que correm lá da África. Nossa, assim, ó, tem muitos, eles não têm aquele tênis mais caro. Então, assim, ó, numa esteira, que é uma superfície que é lisinha, é uma delícia você correr descalço. E olha, você vai, é muito bom, tem estudos científicos sobre isso, você pode pesquisar e ver. Então, o que eu fazia? Eu fazia um treino intervalado, eu não tinha condições ainda de ficar lá meia hora correndo. Então, era até melhor, porque eu corria 1 minutinho e caminhava 2. 1 minuto eu corria, caminhava mais 2. 1 minuto eu corria, caminhava mais 2. Eu fechava um ciclo de 21 minutos. Quando chegava nesses 21, eu estava literalmente de língua de fora, estava morta. E aí eu deitava no chão, tinha um tapete, eu comprei aquelas esteirinhas de yoga, sabe? Botava ali e eu me jogava. Era meio que uma espécie assim, ó, para descansar. Eu nunca me dei bem com esse meditar sentado em posição de lótus. Para algumas pessoas pode funcionar, mas para mim, eu trabalho sentada há décadas, há muitos anos. Então, para mim, essa é uma posição de concentração de trabalho. Então, assim, até doía a minha coluna, eu não conseguia ficar reta assim se não fosse numa cadeira. E então, depois da corrida, eu me jogava, eu deitava lá. E nesse deitar lá, com vários hormônios sendo liberados, tem toda uma explicação, a neurociência explica. Todos os hormônios que são serotonina e tal, que eu não sei falar todos eles, mas assim, quando a gente faz uma atividade física intensa, você depois tem uma liberação de hormônios que te acalma. Então, assim, ó, eu deitava naquela esteira e eu começava, hoje eu faço isso sem precisar correr em esteira, porque eu me treinei. Tudo é uma questão de você treinar o teu cérebro. Mas isso de eu correr e daí depois eu conseguir meditar, levou 2 anos eu fazendo isso. E não foram 2 anos que eu fiz. A meditação é uma coisa que, quando você conseguir chegar nesse estado de conseguir meditar, você vai perceber que é uma coisa que você vai querer sempre. É um recurso que você vai ter que não vai te custar nada, dinheiro nenhum. Por isso que eu estou até fazendo esse vídeo gratuitamente, porque eu penso que isso deveria ser ensinado para as crianças pequenininhas, lá nas escolas. Nós deveríamos ter aprendido isso. Então, assim, porque é um momento que você fica apaixonado por esse momento. Porque é o teu momento, é você com você mesmo, não tem problema, não tem defeito, não tem cobrança sobre nada. Então vou falar o meu relato. Eu deitava, comecei a deitar lá, e apesar de eu ter feito cursos e instrutora de meditação e tal, o que funcionou para mim foi o que funcionou para mim, assim como para você, o que vai funcionar para você vai ser o que vai funcionar para você. Você pode reproduzir o que eu estou fazendo, o meu método? Pode, veja se funciona para você, adapta ele, faz o que for melhor. Às vezes, sabe, eu falo para algumas pessoas, até algumas pessoas que são assim, mais conhecidas do que eu, tem mais ibope e tal, e daí elas perguntam, quando eu falo o que eu alcanço meditação, elas dizem assim, ai, mas que meditação guiada você fez? Nenhuma, a minha. É isso que funciona para você, é o simples. Quanto mais simples, melhor. E as pessoas ficam meio incrédulas, porque, mas não foi a meditação da pérola negra, não sei do que lá, de Saint Germain, papapá. Não! O que funciona para você é o que for mais simples para você. Você pode acessar a qualquer momento. Então, isso que eu estou te ensinando aqui é ouro. É um diamante, porque você vai poder acessar sempre. Vou te ensinar, tá? Então, daí eu peguei e deitava lá, cansada, morta, que nem às vezes eu tinha realmente feito faxina na casa. E aí eu ia lá, deitava depois. E aí, assim, ó, gente, sabe quando você tá suado, você tá cansado e aquilo? Tu não quer dormir, você quer ficar ali.
E aí eu comecei a prestar atenção. Muitas vezes nas meditações falavam assim, ó, eu tinha que prestar atenção no ritmo da minha respiração. Eu sou uma pessoa meio trancada, eu tenho 4 gatos por natureza. Eu respiro bem, só que assim, ó, não sei, me incomoda aquela coisa de ficar e ir treinando e puxar uma, e puxa duas, e solta não sei quantas. Então, assim, ó, isso funciona também. Para algumas pessoas tem esse ciclo que vai funcionar muito bem. E você pode fazer. Depois eu vou ensinar uma respiração que eu sei que é bem legal. Mas assim, ó, eu deitava lá e aí eu começava a perceber as minhas energias. Até se você parar agora nesse momento e você colocar assim, ó, tuas 2 mãos juntas, faz isso agora. Coloca as suas 2 mãos juntas. Quanto mais leve você deixar, sem apertar, mais você vai sentir. Percebe o que você sente. Geralmente as pessoas sentem as mãos delas latejarem, como se tivesse um coração. Parece que tem uma coisa assim, uma luz que vai crescendo, sabe? Ou elas sentem esquentar. Algumas pessoas sentem assim uma vibração, como se fosse um pequeno estremecimento, um choquezinho, um formigamento. Eu sinto bastante esquentar e latejar, mas isso sou eu. Você pode sentir de maneiras diferentes e aqui você começa um aprendizado. Tudo que é teu, é a tua maneira. Por mais lá que o Einstein falou, nem disso que eu quero te dizer, por mais que a pessoa mais importante, mais inteligente lá falou, isso é o que funciona para você, que vai dar certo para você. Tente não ter gurus na tua vida, pegue isso, olha como exemplo, não tenha gurus. Sabe, o teu guru tem que ser o que dá certo para você, o que funciona para você. E olha isso assim, se você fizer isso, você já tem meio caminho andado. E aí o que eu fazia? Eu comecei a perceber que eu ficava reta assim, e isso que eu consigo sentir aqui, eu também treinava assim. Eu conseguia sentir nas minhas mãos esticadas. Eu conseguia sentir e essa era a minha concentração, porque o cérebro, ele não vai não pensar em nada. Isso não existe. Ah, meditação é ficar sem pensar nada. Não existe. A gente sempre pensa alguma coisa. O que você pode é direcionar o teu cérebro para que ele pense algo específico. Por isso que na respiração, muitas pessoas pensam nessa respiração, então se concentra só nisso. Para alguns dá agonia fazer, e aí elas não conseguem. Então aqui para mim funciona muito, porque eu sou uma pessoa muito mental. Então é difícil para mim, às vezes assim, ó, eu tenho dificuldade eu sinto uma dor, mas eu não ligo muito para essa dor, isso é meu. E eu tenho que meio que, o meu braço tem que estar quase caindo, digamos, de dor, para eu perceber, Jesus, tem que ir ver uma coisa no braço, o dente tem que estar muito doendo para eu perceber, gente, olha aqui, é uma coisa minha. Então, assim, ó, prestar atenção no meu corpo, e se você é parecido comigo, você vai saber do que eu tô falando, prestar atenção no meu corpo é quase como uma novidade. Então, assim, é muito legal. E aí eu fico prestando atenção nessa energia. Aí eu percebo que essa energia ela também está lá no meu pé. Eu percebo que essa energia às vezes ela corre pelo meu corpo. Eu consigo direcionar essa energia. Eu consigo, por exemplo, sentir o meu chakra frontal, que é um chakra que a gente tem aqui que abre a nossa visão. Eu consigo de propósito fazer ele pulsar. Eu visualizo, eu imagino uma luz aqui, ou uma bola de luz. Eu imagino que ela está aqui e eu sinto no meio da minha testa pulsando. E aí você pode sentir aqui, a gente tem 7 grandes chakras no nosso corpo, que é o chakra coronário, do alto da cabeça, que ele tem o seguinte significado, aqui entra informações do alto. Esse chakra frontal, que ele abre a nossa visão, não apenas visão do olho físico, mas essa visão energética, você enxergar além do que os olhos veem. Aqui você recebe informações do alto. Então, esse chakra também é laríngeo, é um que quando ele pulsa, você vai sentir, parece assim, ó, os dentes, como se tivesse o teu maxilar pulsando. A gente tem o coronário, que é aqui, ó, no meio do nosso peito. A gente tem na boca do estômago, que é o esplênico. Cada um tem um significado, tá, gente? E aí a gente tem esse chakra aqui, que é umbilical, perto do umbigo, que é um chakra que fala assim, ó, de prazer, prazer pela vida, prazer de fazer as coisas. E o chakra básico, que ele é na região do períneo, para homens e mulheres é como se fosse no nosso meio ali.
Esse é o chakra básico. Muitas vezes, quando a gente não consegue ganhar dinheiro, a gente não consegue confiar na vida e em nós mesmos, é porque esse chakra ele está desequilibrado ou ele está bloqueado. Então, o que é essa meditação? Você ficar ali e prestar atenção, às vezes de propósito. Você vai, às vezes, espontaneamente perceber que um desses chakras fica latejando, ou pulsando, ou esquentando, e ele está ali limpando, ele está sendo desbloqueado, ele está sendo tratado. E o que então consiste, Areta, a meditação? É você fazer então um movimento antes para você conseguir fazer com que o teu corpo ele entre nesse estado mais relaxado, quer dizer como? Movimentando excessivamente o teu corpo. Você pode treinar sem isso. Depois de 2 anos, eu fiz uns 2 anos assim, isso, para daí eu conseguir, mas não quer dizer que você precise também, você vai fazer, faz do teu jeito, da tua técnica, você vai inventar o teu jeito, de repente para você já funciona você ir lá deitar na tua cama até, e aí você vai relaxar. Hoje eu consigo assim, hoje eu não preciso correr antes, me movimentar antes, eu penso porque eu tô treinada. Então o que eu fui fazendo? Eu fui fazendo isso e nas primeiras vezes, tinha dia que eu não sentia nada, tinha dia que eu não conseguia sentir nem a mão, mas eu ficava lá 10, 15 minutos, às vezes eu ficava mais, 20 minutos, eu ficava lá, nessa posição. Gente, assim, ó, não sei o que vocês vão sentir, mas é maravilhosa a sensação. Às vezes eu botava música, eu gosto muito de Sarah Brightman, tem umas músicas lindas, a Sarah Brightman tem umas músicas lindas. Vou deixar no link aqui da descrição uma música que chama Momento de Paz. É ela e um outro grupo, Gregorians, eu acho lindíssima. Já meditei muito ouvindo essa música, fazendo tudo isso que eu expliquei para vocês, mas com essa música, que é uma música agitada. Mas eu entrava, parecia que eu virava onda e eu viajava na música. E o que acontece, Areta, se eu for fazer isso, sabe? Digamos, eu vou fazer 3 vezes por semana, ou eu vou fazer todo dia 10 minutinhos, depois que eu me exercitei, que eu fiz uma coisa assim, limpei minha casa, sei lá, eu vou lá e me jogo e faço isso. Ou depois do almoço, sei lá, vou lá, comi, me movimentei, que não sei vocês, mas quando a gente faz almoço, a gente às vezes fica numa suadeira e pega prato e lava louça e não sei o que, às vezes dá essa bugada aí do corpo, ficar cansadão no almoço, então você pode aproveitar. É aquela coisa que os antigos faziam, né? Minha avó, minha oma é vó em alemão, eu tenho origem alemã, minha oma me obrigava a dormir depois do almoço, de certo, essa criança, né, que é chata aí, deixa dormir, e aí eu lembro que era uma tristeza, que eu não tinha sono, eu era criança, eu queria, mas tinha que, era tal da ceia, como é que é? Como que se chama, gente? Ceia? Ceia? Será que é ceia? Seiva? Não, ai, sumiu o nome, mas como que chama isso? Tem um nome, que é depois do almoço você conseguir descansar um pouquinho. E aí isso funciona muito, isso era muito legal. Na verdade, é um momento que você pode aproveitar para você meditar. Então você vai ficar ali, e o que eu comecei a fazer com o tempo? Que daí assim, no início eu tinha medo. Vai que me aparecia um arcturiano, vai que me aparecia um felino de Sirius. Os meus mentores, né? Eu já conhecia eles, eu já tinha tido experiências com sonhos, sair do corpo, tinha visto. Mas assim, ó, o legal da meditação é que você vai se acostumando em ver coisas diferentes, porque ali, em alguns momentos, você vai esse é o comecinho. No início, digamos assim, 15, 20 dias, pode ser que não aconteça nada de diferente, que seja só você relaxando, até que o teu cérebro vai entender que tá tudo bem, que pode ver alguma coisa diferente. E que, assim, ó, uma coisa que eu vou dizer para vocês, aqui uma quebra de paradigma. Nós viemos de uma sociedade que nas igrejas, que na religião, que nos filmes, nos papos também das pessoas sempre falam muito da espiritualidade, como assim, ó. Já viu o filme de terror? Tem até aquela música. Ó, se assistir um filme de terror de manhã, é uma coisa. Você fica alegrão, né? Dá um susto pra você. Mas vai fazer isso à noite, onde tudo é escuro. Às vezes, meditar para você vai ser melhor de dia. Muitas vezes eu fazia meditação às 11 da manhã, tranquilo. Poucas vezes até eu meditei à noite, eu acho, 7 da noite, assim.
para você, de repente, você faz o que é legal para você. E o que acontecia? O que pode acontecer? Com a prática, você vai percebendo que os seus mentores, todos, agora eu estou falando de verdade, para todos, isso é regra, os mentores nossos, eles vão ter a vibração que a gente tem. Então, se esses seus chakras são alinhados, e como você aumenta a sua vibração? Agradecendo. Gratidão não é à toa. Se sentir grato. Eu digo que eu fabrico a minha alegria porque todos os dias quando eu acordo, quando eu levanto, eu me lembro o quão grata eu sou, porque isso vai me deixando feliz. Então eu agradeço, de verdade. Eu acordo agradecendo que eu acordei, porque assim, o corpo ele é pesado. Quando a gente está fora do corpo é bem mais leve. Quando tu acorda, às vezes tu acorda, tu sente alguma dor, alguma coisa. Eu acordo e já acordo. Gratidão por essa fronha, gratidão por essa cobertinha que eu tenho. Bem estilo Poliana eu sou. Na minha vida eu aprendi a ser assim, eu não nasci assim, eu não era assim. Eu me ensinei a ser assim. Eu digo até que a gente aprende, a gente é educado pelos nossos pais, pela nossa cultura, né? Até os 20 anos. Eu sempre digo, dos 20 aos 40, eu me deseduquei de tudo que me educaram. Eu tenho 43 hoje. Hoje eu vou me educando para o que eu quero de verdade. Então, assim, eu tenho muitas coisas que eu quebrei, assim, crenças que eu digo, cara, isso aqui nada a ver, não funciona. Para mim funciona dessa forma e é isso que eu levo. Hoje eu tenho muito mais autonomia sobre mim mesma, sobre eu mesma, acho que diz, né? Sobre eu mesma. Então, assim, ó, deixa eu dizer para vocês, o que você vai fazer? Você vai treinar isso, você vai se jogar e às vezes não vai acontecer nada. Mas só o fato de você estar ali e você sentir a energia correndo nas suas mãos, você sentir a energia correndo nos seus pés, você vai ter que ser um pouco determinado, muito eu diria, porque você vai ficar várias vezes ali. E tem vezes em que a tua mente vai querer dar uma viajada. Ela vai querer pensar na máquina de lavar que tu tem que levar para consertar amanhã, na chave que você perdeu, no não sei o que, na conversa que alguém disse. O cérebro, ele é meio viajadão, porque ele começa a abrir várias janelas, tipo um computador. Sabe assim, é que nem a gente pegar o celular, daí a gente tá falando com alguém no WhatsApp, daí daqui a pouco a gente muda para um vídeo do YouTube, daí daqui a pouco a gente lembra que tem que pesquisar um tênis lá no Google, e às vezes a nossa mente ela é assim. E aqui é preciso a gente lembrar de ter foco. O cérebro ele é mais poderoso quando a gente consegue focar bem numa coisa. Então, ó, cérebro, nesse momento aqui, eu vou focar, e você, se você tem fé, assim, se você pode, eu pedia muita ajuda em voz alta para os meus mentores espirituais. E eu sabia que os meus mentores, eles não eram de me assustar, que eles não são ruins para mim, por quê? Porque a minha vibração é sempre elevada. Eu não fico espraguejando ninguém, eu não fico desejando mal para as pessoas, eu não fico reclamando. Aí você está sempre com a tua vibração elevada. Ser feliz é o que faz você ser feliz. Gente, essa frase aqui é tudo. Escreve nos comentários, palavra tem poder. Grava isso para você, escreve lá no teu coração. Ser feliz é o que faz você feliz. Então, assim, ó, você vai fazer... Gente, como é que eu falei essa frase? Essa frase é tudo. Ser feliz é o que faz você feliz. Então, assim, ó, meditar é o que vai também fazer você meditar. É só você fazendo e você praticando, e daqui a pouco você vai dizer assim, gente, tô meditando, nem tinha me dado conta. Porque o que é meditar? É você conseguir que a tua mente foque numa única coisa. Então, essa única coisa pode ser aquela música que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo para vocês, ou outras que vocês quiserem. Pode ser assim, ó. E essa música é bem comprida, é uns 30 minutos, porque é para você ficar ali o tempo, você não se preocupar que vai mudar de música. Então, assim, ó. Meditar é você poder se concentrar em alguma coisa só. Então, toda vez que o teu cérebro, tu tá lá, fez tudo certinho, tá lá, o cérebro vem assim, ó. Fulano, Joãozinho, você não lavou a louça. Você tem que fazer que nem você faria assim, ó. Já brincou com um tablet, que você vai passando o dedo e vai passando as imagens assim pro lado? A mesma coisa, que nem um celular, o Facebook que você vai passando. Você passa essa imagem. Se o cérebro vir com alguma coisa, você não se repreenda, não repreenda o cérebro, nada. Você volta a focar nas suas mãos. Não, vou focar. Você insiste. E assim, eu vou dizer para você, vai ter vezes, vai ter 10 vezes, vai ter até mais, que você vai, parece, começar da estaca zero, mas você tem que insistir, sabe? Porque você vai vencer. Então, assim, você vai desfocar. Tem dias que a gente tá mais agitadinho, então
você vai ver que daqui a pouco você está pensando, planejando o dia de amanhã no momento que era para você estar focando ali. Foca ali de novo, volta. De repente hoje você diz, agora não dá mais. Não desiste, no outro dia tenta de novo, vai por mim. Nisso, assim, acredita em mim, tranquilão, porque isso vai dar certo. O que acontece com o tempo, Areta? Você pode pedir para os seus mentores. Eu, quando deitava, eu sempre pedia assim, meus mentores espirituais e estelares, que é o que eu acredito, meus mentores espirituais e estelares, por favor, venham me atender. Com o tempo, na verdade, eles vêm o tempo todo, só que você não percebe, porque você tem medo ou porque você não está aberto a isso, e eles vêm te atender. Com o tempo, esse meu chakra frontal, ele abriu tanto, e olha, o mais interessante é que foi com meditação. Não precisei pagar dinheiro para ninguém, eu não precisei ir em lugar nenhum, eu não precisei frequentar nada, eu não precisei ser doutrinada para abrir minha mediunidade, para desenvolver nada na meditação. Com o tempo, aqui abriu tanto que eu, com os olhos fechados, eu conseguia perceber, às vezes, o meu corpo pairando sobre mim, que é muito mais leve. É uma sensação que se mistura. Você tá ali, você tá acordado, mas você se sente diferente. É como um corpo em cima do teu, o teu próprio corpo em cima do teu. Esse é o nosso corpo energético. É o corpo que a gente usa quando a gente sai do corpo, quando tá dormindo. Você vai sentir esse corpo muitas vezes. Você pode sentir e você pode às vezes ver com os olhos fechados, você enxerga. Você vai enxergar. Eu tenho uma pantera negra como meu animal de poder. Muitas vezes ela vem, ela aparece que nem um gatinho. Ela deita do meu lado, ela rola. Eu sinto isso. Eu vejo os meus mentores e não é imaginação. Quando você fizer, você vai ver que não é imaginação. Acredite, confie no que você está vendo. Não precisa fazer sentido para mais ninguém. Tem que fazer sentido para você. Gente, tudo na tua vida tem que fazer sentido para você. Se as outras pessoas não acreditarem, problema delas. Para você tem que fazer sentido, vai ser muito real. Por isso que eu digo que é uma coisa que você fica apaixonado. Não tem explicação o que você sente naquele momento. Você vai ter uma comunicação com os teus mentores e sempre peço, meus mentores de luz, os meus mentores crísticos, passa o dia elevando a tua vibração, sendo feliz, sendo grato. Você vai elevar, grato pela comida. Hoje eu tenho pão com manteiga para comer. Gratidão, gratidão, gratidão. Amanhã você vai ver que daqui 20 dias você vai ter uma coisinha a mais para colocar no teu pão. E aí você vai agradecer. E aí cada vez vai ser mais, não tem como ser menos, cada vez vai ser mais. Só que você tem que cuidar para você não cair nessa coisa de ficar reclamando. Todo mundo vai ter contrariedade, isso é normal. Às vezes eu penso que as contrariedades, elas são importantes para que você olhe para elas e diga assim, tá tudo bem, olha o lado bom daquilo. Furou o pneu, beleza, eu tinha que trocar mesmo os dois da frente. Então, sabe assim, você vê da desgraça, você vê uma graça. E assim você vai indo, até que você vai perceber que tem só graça na tua vida. Na verdade, tem coisa chata também, mas é o teu olhar, a tua percepção que mudou. E a meditação te ajuda nisso. Por quê? Porque são aqueles momentos especiais em que você se conecta com a tua espiritualidade, se conecta com você mesmo. E você vai ver que o teu mundo por dentro, ele é muito lindo. De todos nós, ele é muito lindo. E o que você vai poder perceber? Eu percebia, não sei o que você vai perceber, porque é único para cada um. Mas quando eu falava assim, meus mentores espirituais, crísticos de luz, meus mentores estelares, venham me atender. Eu vejo arcturianos, eu tenho um ser que se chama Zudi, um arcturiano. Ele vem me atender. Um dia eu estava tão fedida, porque eu tinha suado, eu tinha corrido mais de 40 minutos, assim, correndo e caminhando na esteira, e aí eu estava suada, assim. É uma sensação tão grande que me deu de ser amada da maneira que eu sou. Eu importava, porque assim, ele veio e aí eu pensei, né, nessa época eu já nem tinha mais medo. Eu tava ali de olhinhos fechados, era uma manhã isso, umas 11 e pouco da manhã. Aí ele apareceu assim do meu lado, diferente do que pintam na internet. Não sei, o meu arcturiano era diferente. Um serzinho cor-de-rosa. Sabe um cor-de-rosa bebê? Vou pegar aqui a bola da minha gatinha. Eu tenho o Zudi aqui. Peraí, vou mostrar pra vocês. Essa cor é a mais próxima dele. Eu consegui comprar isso aqui, ó. É Aqui, eu comprei porque eu vi numa loja, eu achei assim parecidíssima com ele, esse vasinho.
Eu vi um ser dessa cor, ele até brilhava, a roupa dele também era dessa cor. Eu ia pegar aqui da minha gatinha, a bolinha que tá carregando, é um cor de rosa assim. Eu vi um ser assim. E aí ele disse para mim que o nome dele é Zudi. Eu ouvi telepaticamente, eles falam por telepatia. Eu ouvi ele, assim, telepaticamente. Ele veio e ele falou assim para mim, porque na época eu tinha muito problema para ganhar dinheiro, tinha muita dificuldade. Daí ele veio, ele trabalhou nesse meu chakra, na boca do estômago, que é o esplênico, ele botou a mão dele aqui. Parecia que ele estava fazendo uma espécie de cirurgia. Muitas pessoas em meditação recebem cirurgias astrais, cirurgias espirituais. Ele veio, ele mexeu aqui nos negócios nesse chakra e ele botou, ó, tá quentinho aqui. Ele botou a mão e aí ele falou assim para mim: como é que você quer ganhar dinheiro, Areta, se você tá com tudo aqui desbloqueado? É como se eu tivesse um nó. Esse é o chakra da realização. As pessoas, assim, os grandes empresários, políticos, eles têm esse chakra muito forte. Eles conseguem ganhar dinheiro com muita força, porque eles realizam, eles vão, eles fazem, projeto, não sei o quê. E aí eu tinha isso e eu tinha muita dificuldade, assim, dessa parte financeira. Depois disso, minha vida fluiu. E aí ele veio também aqui, ó. Você vai ter as suas experiências, estou só te contando as minhas. Ele veio aqui na minha testa e ele começou a tirar como se fosse casquinha de ovo, parecia um adesivo desse meu chakra frontal. E aí ele estava atrás de mim, bem baixinho, pequenininho, assim. Ele colou o chakra dele frontal com o meu, sabe? E aí ele ficou um tempo assim, e eu fiquei recebendo tudo aquilo. Parecia que aquilo abriu assim a minha visão. Quem eu sou hoje, eu devo a essas minhas experiências que eu tive com meditação. Eu saí daquela meditação tão feliz, tão alegre, eu tive uma sensação tão boa assim de essa é a sensação que eu tive, porque eu tava, digamos, como eu disse para vocês, tão suada, tão fedida ali, que eu tinha corrido tanto, e ele não se importou com nada, ele encostou a cabeça dele, o chakra dele no meu, ele tava me passando, abrindo o meu chakra frontal e me passando informações. E eu já tive várias experiências assim com felinos de Sirius A, minha equipe de trabalho aparecendo para mim, são tigres, são leões. Eu tenho um corpo como pantera negra, com um felino de Sirius A, que o rosto, né, assim, as mãos também de felinos. E assim, ó, experiências, mentor espiritual, eu já vi, eles vêm, eles falam com a gente, proteção, e eles vêm, eles nos atendem. A sensação não sei se você já fez uma sessão de barras de Axis, por exemplo, ou de Reiki, que você deita e que você recebe uma massagem relaxante. Essa é a sensação das minhas meditações, porque eles vêm e eles me atendem. Às vezes, eu não tenho presenças assim, e essas presenças nunca me assustaram, porque acho que a pessoa que mais tem medo era eu. Desde pequena eu tinha sensações e eu morria de medo. Fui criada como cristã e aí tinha muita coisa que medo, fantasma, demônio, o que pode ser. Até que eu fui estudando e o conhecimento é tudo. Foi me abrindo e eu fui vendo que se eu erguesse assim a minha vibração e eu também pedisse para os meus mentores que eles, eu sempre peço, ó, eu não quero ver ser, eu tenho a clarividência aberta, por exemplo, se eu vou atender uma pessoa, muitas vezes eu percebo que tem alguma coisa com elas. Para mim, Areta, para mim, aparece muito assim, se eu vou atender uma pessoa e a imagem está escura, eu já percebi que não é a câmera. Ou se eu vejo a pessoa muito feia. Porque assim, ó, esse é o meu modo que funciona para mim. Às vezes eu vejo a foto, a pessoa é bonita, tudo, mas assim, ó, tem alguma coisa esquisita ali. E aí, às vezes, eu atendo depois a pessoa, eu passei algumas coisas, a gente fez mesa, fez limpeza, fica diferente. Para mim, fica claro. Parece que saiu aquilo. Por quê? Porque eu peço para os meus mentores que eu não quero ver, por exemplo, entidades baixas, entidades que estão ali, ainda com esse reflexo do corpo daqui, ensanguentado, não sei o que. Eu não quero ver nada disso, porque isso vai me assustar, vai me impressionar. Eu não preciso. Então, quando eu percebo uma entidade, ela está sempre elevada e ela está no meu nível vibracional. Eu sempre peço, ó, lá em cima. Eu peço para eles, vocês filtrem o que chega até mim para que eu possa lidar com isso. E eles são muito amorosos. A maneira como eles chegam para mim, a maneira como qualquer coisa aparece ou eu percebo, ou quando não é bem ouvir, sabe, gente? Parece assim, ó,
que surge, é tipo um pensamento infiltrado, assim, por exemplo, fulano quer falar com você. E aí o fulano vem, mas é tipo um pensamento, é uma coisa, vocês já tiveram isso? Isso é intuição. E assim, a prática da meditação, ela vai ajudar com que essas coisas se tornem normais, normalizar isso. E aí isso desmistifica, porque para de ser aquela coisa assim, meu Deus do céu, uma coisa de outro mundo. Não, é uma coisa normal. Se você está vibrando em vibrações mais elevadas, você consegue atingir dimensões maiores do que apenas essa nossa terceira dimensão, onde a gente só percebe o que a gente pode tocar, o que a gente pode ouvir com esses ouvidos, ouvir com esses olhos, cheirar com esse nariz. Então, assim, ó, a gente consegue ir para dimensões, acessar dimensões, a gente fica paradinho ali, mas tu consegue acessar. Às vezes você só vai ver luzes, legal. Eu tinha que falar isso mesmo. Às vezes eu medito e eu só vejo luzes assim, ó, parece formas geométricas. Talvez você já viu isso. Eu tô lá de olhos fechados e eu só vejo várias luzes. Tem seres que eles já estão vibrando em dimensões mais altas, por exemplo, a partir de sexta dimensão, sétima, oitava, eles só são luz, eles não têm mais essa necessidade desse corpo. Então, às vezes eles vêm num corpo, eles vêm para falar com você, mas às vezes eles são só formas geométricas, luzes. Se você for pesquisar, você vai achar isso. São seres que estão ali, são mentores às vezes, são seres espirituais que estão ali te visitando, fazendo um trabalho às vezes com você, limpando alguma coisa em você, receba isso. Eu não sei se vocês já ouviram falar em seres ultradimensionais, que são essas luzinhas. Eu comecei a ver essas luzinhas, hoje eu vejo até mesmo na câmera, quando eu atendo as pessoas no tarô, às vezes eu vejo aqui em volta de mim, porque eles estão trabalhando junto comigo, são luzes, por exemplo, uma luz prateada, uma luz dourada, essas luzes têm significado, uma luz azulzinha, e é um flashzinho. Tu vê que eu pego muito no ar, assim, ó. Às vezes eu vejo na câmera, já aconteceu, mas eu vejo muito, eu estou atendendo a pessoa, mas eu vejo aqui, fora da câmera. De repente brilha um negócio. É diferente. Isso são seres ultradimensionais, que eles são além de dimensões, e eles vêm te ajudar e te apoiar. E à medida que você vai fazendo, você vai tendo as suas experiências, você vai meditando, as coisas vão, por exemplo, às vezes tem meditação, cada um é diferente, é muito subjetivo. Então que você acesse uma lembrança lá dos primórdios. E essa lembrança lá que tu nem tinha da tua infância, ou que tu lembrava, mas ela significava uma coisa. Aí, naquele estado meditativo, aquilo vem, e aí você entende um monte de coisa. Isso é acessar registros acásticos, que a gente chama. Memórias, às vezes até de vidas passadas, mas às vezes são memórias dessa vida. E que daí você entende, é tipo montar um quebra-cabeça. Eu adoro quebra-cabeça, enigma, papapá. Nossa, daí tu entende um monte de coisa. E é isso que você vai atingir. Então, assim, não sei se ficou claro, eu tentei, assim, fazer da maneira mais clara possível. É muito simples. Hoje em dia, eu não tenho mais a minha esteira. Esse é o meu objetivo agora. Eu quero comprar de novo a esteira que eu tinha. Mas, assim, até eu conseguir comprar, eu percebi que eu não preciso mais que fazer esse movimento mas eu quero porque eu quero para o meu corpo também. É importante que eu não seja sedentária. Então, assim, faz 7 meses que eu mudei de estado, então eu vim para o Rio Grande do Sul, morava em Mato Grosso do Sul, eu precisei vender a minha esteira, não dava para trazer, até a voltagem era diferente. Então, até eu conseguir agora me organizar, estou mobiliando uma casa inteira de comprar esteira, eu consigo hoje deitar na cama antes de dormir, ou eu termino um atendimento aqui, eu vou lá deitar, eu consigo fazer meditação. Eu consigo ficar lá paradinha e é isso, eu presto atenção no meu corpo, na energia correndo, tá? Então aqui, muito é a ajuda dos mentores. Eu penso que no meu caso, muito foram eles que foram dando insights, que vão dizendo, eles que vêm te atender e eles que vão te ajudar. Mentor espiritual é tudo, então peça. Olha, eu gostaria que vocês me ajudassem, por favor, nesse atendimento agora comigo mesmo. Vem me atender, por favor. Eles vêm. Às vezes você vai ver, às vezes você não vai ver, você vai só sentir. Confia sempre no que você sente. Não fica julgando se é certo, se é errado, se você inventou, se você não inventou. Não tem nada a ver com invenção.
Você vai perceber, e isso é o certo para você, é muito pessoal, não tem que fazer sentido. Às vezes eu nem gosto de falar para as pessoas, porque elas ficam achando que é loucura, elas têm os pontos de vista delas, demonizam muitas coisas, não tem nada a ver. É real para você? É real. Na tua realidade faz sentido para você? Faz sentido para você, esse é o teu mundo. Espero ter ajudado. Mais para frente, quando eu puder, eu quero montar uma mentoria, um curso para a pessoa realmente assim fazer uma meditação. De repente eu faço uma meditação guiando passo a passo. Que às vezes a pessoa precisa, né? Pensa isso, pensa aquilo. Ah, uma coisa que eu ia fazer, o finalzinho. Lembra que eu disse para vocês que eu ia? Eu acho que foi nesse vídeo, que eu tentei já fazer esse vídeo umas 3 vezes, que eu falei assim, ó, que eu ia ensinar a respiração que acalma. Tem um ciclo. A gente acha muito isso também na internet, que acalma a gente, principalmente quando a gente está com crises de ansiedade. Eu usei muito com crise de pânico. Hoje eu não tenho mais crises de pânico. Pode ser que algum dia volte, mas assim, hoje eu percebo assim, eu tinha muito crise de pânico, talvez seja o teu caso, nada é por acaso, por isso eu tô falando isso. Quando eu ia num lugar e eu percebia que tinha entidades ali, e eu entrava em pânico, acredito, porque eu não queria perceber aquilo. Então, o que eu sentia? Ah, taquicardia, achava que ia ficar. Eu tinha muito medo de enlouquecer. De que as coisas que eu estava percebendo, eu nunca tive medo de morrer, porque eu tive experiência já de viagem astral com consciência. Então, eu sei que a gente não é só o corpo. Eu tinha isso muito certo. Então, eu não tenho medo de morrer. Eu tinha medo de enlouquecer, que eu estivesse enlouquecendo. Então, isso é muito corriqueiro no pânico, as pessoas sentirem isso. Ou acha que vai morrer, ou acha que vai enlouquecer. Então, assim, ó, eu percebi entidades perto. Hoje eu aprendi, sabe, por exemplo, quando eu vou fazer um atendimento, eu aprendi a pedir proteção física. Porque eu via que eu não tinha crise de pânico, mas eu tinha muita dor de cabeça. Uma dor de cabeça, gente, que nem remédio de enxaqueca dá conta de inutilizar o resto do teu dia. Então hoje eu peço muita proteção física para Arcanjo Miguel, para Mestre Sananda, para toda a minha equipe de trabalho espiritual e estelar, peço muita proteção física, porque às vezes é o corpo físico que é atacado e que precisa de proteção. Então eu peço proteção emocional, proteção mental, proteção energética, espiritual. Isso é necessário muitas vezes. E aí, por que eu comecei a falar isso? Porque eu estava falando para você, que eu ia, por exemplo, no mercado e eu entrava em pânico, porque tem muita coisa ali. Tu percebe muitas coisas ali. Um dia eu ouvi no mercado, assim, eu comecei de fone de ouvido no mercado, ouvi música depois disso. Eu tava num sabonete muito caro, tipo assim, era uns R$19, e eu fiquei com vontade, eu queria comprar aquele sabonete, mas eu tava achando muito caro. E eu ouvi, não é ouvir a gente fica com muito medo que seja esquizofrenia, não é diferente, é totalmente diferente de patologias. Foi como se eu ouvisse assim, ó, compra, 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 compra. E eu fiquei pensando, tem entidades, tem espíritos que eles morrem e eles ficam, não se dão conta, e eles ficam fazendo as mesmas coisas que eles faziam, adoravam comprar, estavam muito ligadas à matéria. Então, esses lugares onde tem muita consumismo, bebidas, essas coisas muito aqui, às vezes, quando você está num processo de se abrir para a sensitividade, cuida, porque isso pode te afetar. Por exemplo, ir a um supermercado, vai rapidinho, vai já com a lista, e você entra, pá, 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 às vezes vai com fone de ouvido, daí tu tá da música ali. Eu fazia isso, mas é que eu estava num momento de muita sensibilidade, abrindo muitas coisas para mim. Então, assim, ó, a respiração, como é que ela funciona? Isso ajuda a acalmar muito a nossa mente. Você faz uma respiração longa, aí você segura. Vamos fazer assim, ó, a gente vai puxar, faz agora comigo. Você vai puxar em 4 tempos. São 4 segundos, tá? 1, 2, 3, 4. Quando eu fizer isso com meus... Ó, tá faltando uma unha aqui e outra. As unhas postiças, eu vou tirar elas. Caíram, eu vou botar. Então, vamos botar com essa para vocês não se sentirem incomodados. Então, 1, 2, 3, 4. Eu vou contar, tá? Vocês vão ver que são 4 segundos. Então, eu vou puxar em 4. Segura 4. E tu vai soltar em 6, tá? Então, você vai puxar em 4 segundos, você vai segurar 4 segundos e você vai soltar em 6,
tá? Então vamos lá, vamos puxar. Vou fazer agora vocês, tá? Então, puxa. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Quando você soltar, imagina que todo o ar, ó, você vai puxar pelo nariz, aí você vai prender o ar 4 segundos e você vai soltar pela boca. Faz questão que esse saia com som assim. Então vamos lá. Vamos lá de novo, tá? Você, quando soltar, você solta em 6 bem devagar, como se fosse um balão saindo. Então tá? Então vamos lá. Vamos puxar. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos de novo. Puxa. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De novo. Puxa. 1, 2, 3, 4. Segura. 1, 2, 3, 4. Solta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ó, a gente fez aqui, deve ter bagunçado, início vocês não entenderam nada, volta para você ver esse ciclo de respiração. Isso pode ser algo que você pode fazer em momentos em que você percebe que você vai ter uma crise de ansiedade ou que você quer fazer antes de dormir. Por que isso é legal? Que ele reinicia o teu sistema nervoso. Então, você fazer isso aqui umas 6, 7 vezes, faz esse ciclo umas 6, 7 vezes de novo. Tudo isso que eu fiz assim, ó, você faz umas 6 vezes isso, umas 7 vezes isso. Isso vai te acalmar. Então, você quer começar uma meditação, faz isso. Alguns vão fazer a meditação toda, esse ciclo. Daí você, ao invés de prestar atenção nessa energia, você faz isso. Eu faço só no início, né? E daí, depois eu começo a minha meditação prestando atenção, que é mais divertido para mim, mas talvez para você não seja. Então, ó, ai, Areta, e se eu não sinto nada aqui? Peça ajuda para os teus mentores para você sentir. Perceba, faz um treinamento, ó. Primeiro com a tua mãozinha, você vai sentir. Gente, não tem como não sentir, sabe? E assim, ó, a espiritualidade, ela sempre tá aqui. Ela sempre tá aqui para nos apoiar. Se você tiver alguma dúvida, fala comigo, fala aqui nos comentários. Vou deixar também aqui o meu WhatsApp. Então, vou deixar nos vídeos, assim, quando eu citar a meditação, eu vou colocar esse vídeo, porque pode ajudar muitas pessoas. Um beijo grande da bruxa. Salva essa mensagem para você acessar outras vezes com mais facilidade, tá bom? Um beijo grande da bruxa.